Nada, de maneira nenhuma. Aliás, quando saiu logo na primeira semana do polígrafo, eu disse, então, quem é que vai fazer o polígrafo ao polígrafo? E eu pensei logo criar assim uma página a dizer isso tudo, mas depois desisti, tinha outras coisas mais interessantes para fazer na vida, e quando o Pedro, quando começou digamos, o medo a ser instalado e a ser instigado na população, eu estava no Porto, noutras questões, e quando começaram a fechar, diziam, isto é até quarta-feira, depois vamos ver. E eu quando ouvi aquilo eu disse, vocês estão malucos, é fácil vocês irem para casa, vai ser difícil tirar-vos de casa. Foi logo a primeira coisa que eu disse, isto é uma experiência extraordinária, eu disse, estamos a viver tempos extraordinários. Isto é a continuação da criação do consenso, perigosíssimo, do fim da democracia, uma criação de um consenso ditatorial autorizado em democracia, que é pior ainda que uma ditadura, porque uma ditadura ao menos a gente sabe que há uma face de um inimigo e podemos fazer uma resistência subterrânea, aqui não há qualquer motivo, nós não conseguimos virar-nos, não vamos não vamos conseguir ser subterrâneos, porque já todos os nossos dados estão contabilizados e não há ditadura porque é uma democracia. Portanto, não podemos revoltar-nos contra ninguém. Ao fim de um ano deste tipo de informação, entre aspas, que tem sido passada para a população, portanto, ao fim de um ano a população também tem informação que tem tido acesso e que tem imensas falhas, como temos visto. Mas é que a população já anda a ser educada. E a palavra é essa, educada, e tu vais encontrar isso em alguns artigos por aí, a falarem sobre as tecnologias novas que foram criadas graças ao Covid, e que logo uma das primeiras notícias foi um avanço tecnológico nas empresas subiu, eu penso que foi dinheiro vivo por isso, subiu de X, aquilo que era previsível para 2025 acontece agora em 2020. As empresas começaram a tratar de cibersegurança, começaram a automatizar-se, começaram a mandar as pessoas para casa com computadores e, portanto, isso implicou uma modernização que só estava expectável a acontecer em 2025 e aconteceu agora. Portanto, nós estamos já muito à frente do tempo e para sabermos até como reagir. E isso também é perigoso sociologicamente e psicologicamente. As doenças mentais são uma epidemia extraordinária que vai ter repercussões para além da Covid, em toda essa questão. E isso estamos agora próximos de setembro de 2021, em que vão celebrar, entre aspas, o 11 de setembro. Que foi aquela primeira grande experiência em que os aviões deixaram de voar, pelo menos durante umas horas, durante uns dias. Agora, há meses que eles deixaram de voar. As pessoas estão a ser preparadas para uma normalidade de estado de sítio permanente. Isto é, como estavas agora a ler, era o George Orwell, é o sonho úmido do George Orwell, isto tudo. E, portanto, nós estamos perfeitamente na questão da nova língua, e o Pedro é um dos representantes da tentativa de denúncia dessa situação e que eu comecei a assistir através das coisas que ele ia escrevendo. Eu já o conhecia ele, obviamente, antes, tínhamos falado até de outras coisas, sabia que ele estava a estudar matemáticas, essa coisa esotérica para muitos jornalistas, e portanto, é verdade. E então, eu quando disse que estava aqui a brincar, estava a falar a sério. Muitos jornalistas foram para letras para fugir de matemática. É um bocado isso tudo, para contar histórias. Mas a matemática é uma coisa bonita e quando se percebe, conta muitos factos. É um instrumento importantíssimo para os jornalistas e agora, mais do que nunca, o trabalho do Pedro é precisamente esse descodificador de factos que os jornalistas precisam. Só que qual é a reação? Este gajo tem que ser ostracizado, queimado na praça pública, ainda por cima escreveu um livro sobre a Inquisição, portanto ele sabe bem, já pode estar habituado a ser queimado e o que é ser queimado. Portanto, nós, os torqueimadas desta vida, vamos tratar disso. Eu já há anos e anos que eu sei que há um livro, salvo erro, 2005, escrito pelo editor de mídia do Guardian, eu citei isso agora, foi até no Congresso de Jornalistas, que ele diz algo mais ou menos assim, isto vem em 2005, pior do que jornalistas com salários baixos, com pressões do patrão, com pressões de anunciantes, com as pressões de horários e da falta de capacidade de investigação, pior do que isso tudo, o livro chama-se A Flat Earth News, Notícias da Terra Plana. E, portanto, ele diz, pior do que isto tudo, são os jornalistas que vos dizem que a Terra é plana, não porque estejam a mentir, e isto é uma questão da desinformação, é que não há mentira na mente deles, por isso simplesmente eles acreditam mesmo que estão a fazer-vos um favor em dizer-vos que a Terra é plana. Eles acham, eles acreditam,
entraram nessa personagem e acham que estão mesmo. E quem vem dizer o contrário é um desinformador que deve ter uma agenda escondida, que ainda por cima nem sequer trabalha no jornal. Quem é que lhe paga? Quem é que lhe paga? Dizer logo assim, como se uma pessoa não pudesse insurgir-se como um cidadão, em prol dos seus cidadãos, e foi isso que nos quis fazer ser jornalistas. Senão eu tinha ido para outra profissão qualquer, ganhar dinheiro, e não ter preocupações, e não perder tempo, e não perder amigos, e não perder família, e isso tudo. Portanto, é isto que nos faz. A culpa é do meu pai que me deixou ler o Tintim quando era pequeno, e tinha aquele espírito que eu lhe agradeço, e ainda bem, mas que tinha aquele espírito curioso, e esse espírito curioso está a desaparecer das redações. Aquele brilhinho nos olhos de quando se descobre uma história, de quando se faz uma pergunta, quando se diz, espera aí, isto não é bem assim, deixa-me cá ver. Aqui o brilho nos olhos tem sido se encontrar alguém que de facto vem espalhar o pânico, e é mais um, e aí há brilho nos olhos, e quanto mais sangue, isso de facto é assustador, e temos visto isso. Uma história que justifica os 15 milhões que o governo deu aos jornais. Não é? A publicidade paga, então é preciso dizer isso. Fala-se no jornalismo responsável, que é algo também inovador, que é um jornalismo responsável. O jornalismo responsável é uma coisa extraordinária. Será o jornalismo do Estado Novo? Não sei. Eu posso só, deixa-me só dizer, isto, eu não estava, antes de vir sequer para aqui, e de saber que vinha cá, quando a Elizabeth me ligou, eu estava a acabar de ler os últimos capítulos deste livro, que eu não comprei de propósito, sabendo porque é que eu tinha de ler. Estava na Feira da Ladra, andava à procura de outros livros e encontrei este, porque era do autor da 25ª Hora, já tinha ouvido falar, e tinha uma tradução de Vitorino Nemésio. E achei piada e consegui negociar por 80 cêntimos, porque custava 1 euro, e eu tinha... Não, porque... Eu disse a ele que comprava 2, mas só tinha 1,80 € e o senhor não se importava, e então o senhor deu-me coisa. Pronto. Porque depois eu tinha que ir levantar dinheiro ao multibanco, e eu vou sempre à Feira da Ladra com pouco dinheiro, que é para não sair de lá, penado e tudo, que é uma tática da Feira da Ladra. E o livro é sobre um jornalista, eles vêm atrás de mim, não sou eu que vou, é sobre um jornalista da Roménia, que está a fazer a reportagem da libertação da Roménia pelos alemães, que tinha sido invadido pelos russos. Os russos, na altura, eram aliados dos norte-americanos. Portanto, o soldado romeno estava agradecido ao soldado fascista alemão. Mas ele amava a França, por assim dizer. Mas escreve a verdade. A verdade é que os soldados alemães pararam para eu apanhar boleia e poder continuar a fazer a reportagem, e eu escrevi isso num livro que publiquei na Roménia nessa altura. Quando vai, já no fim da Segunda Guerra Mundial, e publica a 25ª Hora na França, o editor descobre que ele tinha escrito um livro a elogiar uns soldados alemães e vai ter com ele e diz: tu és um fascista. Ele: não! É que eles eram os inimigos, eram os nossos amigos, mas eram vossos inimigos nessa altura. E eu escrevi a verdade. E eu não vou mentir, você tem que se detratar. Não, mas eu não vou detratar porque tenho escrito a verdade. Agora, outros que escrevam a verdade do outro lado, e as duas verdades vão se encontrar. Porque isso é que é verdade. Um jornalista não é o dono da verdade, só Deus é que é o dono da verdade, está aqui escrito. E a forma dele resolver o seu dilema é: eu vou contar a verdade do lado romeno, e vou contar aquilo que sei e que vejo, e não vou especular sobre o outro lado, e espero que haja jornalistas como eu, que estão a ver a verdade deles do outro lado, e mais tarde alguém vai ler os dois lados e vai perceber que fomos honestos à verdade e aos factos, e que eu não vou ser acusado de ser fascista ou não, porque ele era meu amigo e estava a libertar a minha terra dos soviéticos, que por acaso tacitamente estavam aliados aos americanos, e antes de terem estado aliados com o Pacto Ribbentrop, com os alemães. Portanto, era a confusão. O romeno está desgraçado nisso tudo. Nós, os portugueses, estávamos... Por isso é que quando vem dizer o fascismo em Portugal, e vejam, mas é o fascismo nos outros países, nós cá não tivemos aquele fascismo que os outros tiveram. Mas vai ser passado, não sei o que é. Sim, vai ser. Mas, ouçam, então Portugal não foi membro fundador da NATO? Com o Salazar, em 1949? Eu não estou a defender o Salazar, estou contra a NATO neste momento. Então vocês vêm apoiar aqui um regime fascista? Vão justificar assim o Salazar? Quer dizer... Vocês é que nos agrilharam ainda mais durante estes anos todos. A culpa é da NATO. E a NATO ainda hoje continua. E há um braço. E depois há o braço político da NATO. A própria União Europeia, que está a fazer essas listas, essas task force e tudo, é uma criação que vem precisamente no resultado da Segunda Guerra Mundial. Nós ainda estamos com os efeitos da Segunda Guerra Mundial em cima.
E Portugal, se quisermos, ainda estamos com os efeitos da guerra entre o Dom Pedro e o Dom Miguel. Ainda diziam que o Dom Miguel devia ter vencido a batalha, mas não sabem que o Dom Miguel venceu a batalha. Por exemplo, factos. Se eu perguntar aqui à sala, quem é que foi o último rei de Portugal? Vocês sabem quem é que foi o primeiro. Não precisam de responder, pensem vocês, fiquem com a vossa consciência. Mas eu fazia muitas vezes estes assim. Primeiro rei de Portugal, ensina-se na escola e tal, Dom Afonso Henriques. Toda a gente sabe. Último rei de Portugal. Dom Carlos, diziam assim uns, se forem a vossa resposta. Porque lembravam-se do assassinato e tal. Mas o Dom Carlos foi assassinado em 1908, durante aqueles 2 anos, até 1910, porque o 5 de outubro é 1910. Pois é, houve lá um ali, ou era o corpo dele, estava lá o cadáver que estava no trono. Não, era o Dom Manuel II. Era isso, pronto, lá uns coisas. E agora a pergunta é esta. E este foi um momento quando eu descobri isto, e eu só descobri isto já fora da escola. Lá está a tal educação, eu só descobri isto fora da escola. Que é, quando é que morreu o último rei de Portugal? Não preciso dizer o dia exato, embora eu até possa dizer o dia exato e tudo, mas o mês, o ano, assim, pensem vocês na vossa cabeça, então, eu vou-vos dizer. 1932, junho de 1932, foi uma semana antes da tomada de posse de António de Oliveira Salazar como presidente do Conselho, como ditador. A primeira decisão de Salazar, não está nos livros, quando eu ia dizer, porque não se vê nos livros de história, eu ia dizer, está nos livros, não, está em alguns livros, mas não está na cabeça, se calhar, de jornalistas que escrevem todos os dias outras coisas, porque já foi há muito tempo, mas esta falta de informação e de cultura geral, a tal questão de que dizem que a Terra é plana porque acreditam verdadeiramente que a Terra é plana, mas a primeira decisão de Salazar foi autorizar o funeral do Dom Manuel II no panteão de São Vicente de Fora. Veio um barco de Inglaterra, saiu, fizeram passar o corpo pelo mesmo local onde o pai e o irmão tinham sido assassinados 22 anos depois, e Salazar foi fazer o funeral ao último rei de Portugal. Salazar faz o funeral à monarquia. Por causa disto, Salazar consegue controlar o país, quer os republicanos, quer os monárquicos, porque eles estavam divididos, os monárquicos, entre os de Dom Miguel e os de Dom Pedro, do qual o Dom Manuel II era o representante que morreu sem deixar descendência. Ficou a questão por decidir com os descendentes que estavam exilados na Áustria de Dom Miguel. Ora, no coberto da noite de Salazar, nos anos 60, o corpo de Dom Miguel regressa do exílio da Áustria e é sepultado ao lado do irmão em São Vicente de Fora. Em 1972, 2 anos antes do 25 de Abril, por ocasião dos 150 anos do Brasil, o corpo de Dom Pedro é trasladado e é enviado de volta para o Brasil. Dom Pedro viajou 3 vezes, atravessou 3 vezes o Oceano Atlântico. Quando era pequeno foi para o Brasil, quando voltou para lutar contra o irmão e depois de regresso para o Brasil. 3 vezes um rei de uma Europa viaja assim, atravessando o Oceano Atlântico. Isto é uma história extraordinária e é a nossa história, e é uma história esquecida, que foi tirada e retirada dos livros e que nos deixa sem futuro em termos de relações, e que vem dizer que o Dom Duarte é que é o descendente quando não é. Ele tem menos direitos do que todos qualquer aqui nesta sala em termos de ser rei, em termos de legalistas da questão de cortes, algum dia isto fosse uma monarquia. Portanto, eu sei que... E com isto, roubamos o passado a um país. E vamos ao caso do Orwell, que diz que no seu 1984, uma frase que eu utilizei nos livros que eu escrevi, chamado Eu Sei Que Você Sabe, que é: quem controla o passado, controla o futuro. Quem controla o presente, controla o passado. E o que eles querem fazer com isso é controlar o presente. Roubar-nos o passado, roubar-nos o futuro.